Moin ihr Spacken! Eu sou Rafaela e hoje eu venho apresentar para vocês a cidade de Rendsburg. Vem comigo! E nada melhor para começar o vídeo como mostrando a antiga prefeitura da cidade de Rendsburg. Essa prefeitura ela foi construída em torno dos anos 1400 e ela continua com a sua estrutura original. Ela nunca foi afetada pela Segunda Guerra Mundial. Rendsburg, em geral, não foi afetada pela Segunda Guerra Mundial, então ela se conserva ainda com a sua arquitetura original. Bom, pessoal, essa daqui é a Paradeplatz. A primeira cidade que eu morei na Alemanha foi a cidade de Rendsburg e o meu apartamento ficava numa ruazinha aqui atrás, então eu vivia aqui nessa região. No verão, eu sempre pegava um livro em casa e vinha aqui nesse parque, deitar na grama para ler e assim por diante. E eu quero apresentar para vocês aqui, né, vocês estão vendo uma estátua atrás de mim, esse foi o jurista alemão Uwe Jens Lönzen. Como eu disse, ele foi um jurista alemão. Na época, essa região pertencia à Dinamarca e ele trabalhou como jurista para os dinamarqueses. Aí, passado um tempo, os dinamarqueses começaram a perceber que ele tinha ideias revolucionárias de independência do estado de Schleswig-Holstein. Inclusive, ele se uniu a outros estudantes de direito para fazer uma revolução aqui e conseguir finalmente a independência do estado de Schleswig-Holstein e fazer uma própria constituição para o estado. Era a época que a Alemanha ainda não era completamente unificada. Otto von Bismarck estava começando a unificar a Alemanha. E aí no final os dinamarqueses perceberam que ele estava querendo se rebelar, prenderam ele ficou preso em Kiel e depois aqui em Rendsburg por muito tempo. E durante o período em que ele ficou preso, ele se aprofundou ainda mais e estudou muito mais na cadeia, né? E procurando mesmo formas de lutar contra os dinamarqueses e realizar o sonho das pessoas aqui de ter uma independência. E no final, Otto von Bismarck anexou o estado de Schleswig-Holstein à Alemanha e chutou os dinamarqueses fora. Então os dinamarqueses acabaram perdendo. Bom, Uwe Jens Lönzen, depois que ficou um pouco mais velho, ele emigrou para o Brasil, porque ele acreditava que o clima brasileiro seria melhor para a sua saúde. Ele morou no Rio de Janeiro por alguns anos e depois ele retornou à Alemanha. E morreu aqui bem velhinho. Quando a sua irmã faleceu, ele não aguentou a pressão e se suicidou. Bom, pessoal, a região de Neuwerk, aqui em Rendsburg, ela foi construída pelo rei Christian da Dinamarca e ele planejava aqui nessa região fazer um forte e ele planejava que esse seria o forte mais poderoso e mais importante para proteger
os dinamarqueses, dos suecos e dos próprios alemães. E a região do Paradeplatz era a região militar. Aqui, como vocês veem, é um restaurante hoje em dia chamado Hauptwache e mantém o próprio nome. Hauptwache significa observatório e era onde os militares eles ficavam observando, era o forte. Que eles ficavam observando se seriam invadidos ou não. E hoje em dia eles transformaram esse prédio num restaurante e mantém o mesmo nome, Hauptwache. E ali do outro lado da rua tem a igreja, que era a igreja dos militares. Essa região aqui toda foi uma região militar. Essa farmácia Garnison, ela foi uma das primeiras farmácias aqui do estado de Schleswig-Holstein e era a farmácia dos militares. E ela continua mantendo o nome da época, Garnison. E eu estou falando, pessoal, do final dos anos de 1600 e ela ainda se conserva original. Ela continua, depois de mais de 300 anos, igualzinha ela era no passado. Ela nunca foi restaurada, ela continua original. Claro que ela foi, ela é pintada de vez em quando, óbvio, mas ela continua com as suas características originais. E em frente a essa farmácia tinha uma pedra de execução dos prisioneiros. E aqui nessa pedra as pessoas elas eram executadas bem em frente à farmácia e aqui do lado já tem a igreja. E essa é a Christiankirche, é uma igreja evangélica construída também na época a mandado do rei Christian da Dinamarca. E essa igreja ela foi construída pelo arquiteto Dominicus Pelli, que é um suíço. Na época não era Suíça, né? Mas ele nasceu ali na região que hoje, ele nasceu em Thyssen, que hoje faz parte da Suíça. E ele veio para cá, ele construiu, além dessa igreja, ele construiu a farmácia e construiu praticamente quase todos os prédios, projetou quase todos os prédios aqui da região Neuwerk. Inclusive tem um restaurante italiano num dos prédios que continua mantendo o seu nome, que se chama Pellihof. E essa daqui é a biblioteca e o centro cultural de Rendsburg.
Bom, pessoal, esse aqui é o Centro Cultural de Rendsburg. Esse prédio foi construído em 1740 e ele foi construído para ser o arsenal, para manter o arsenal de guerra dos dinamarqueses. Então eles armazenavam aqui todas as munições e as armas. É um complexo bem grande, tá? Eu vou mostrar para vocês em volta. Em volta desse prédio cultural, nós temos aqui um parque lindíssimo, que eu sempre trazia o Leme para passear, quando eu morava aqui. Eu adorava passar um tempo aqui. E aqui, bem do ladinho do Centro Cultural, que era o prédio de armazenamento de munições e assim por diante, nós temos um outro prédio. Hoje ele foi transformado numa clínica, tem médicos, psicólogos e tudo mais aqui, mas antigamente ele era uma cocheira. E esses dois prédios aqui ao meu lado, eles eram o local de armazenamento da pólvora. Inclusive, em 1850, houve uma explosão aqui, nesses dois prédios, e mais da metade das casas aqui em Rendsburg perderam seus telhados com a explosão. Mas o bacana de Rendsburg é que ela não foi nem um pouco afetada pela Segunda Guerra Mundial. Kiel, que é uma cidade aqui vizinha, teve pelo menos 70% da cidade destruída. Rendsburg não teve quase nada, então é tudo original, né, dos anos de 1700, 1600. E por que Rendsburg não foi bombardeada pelos ingleses? Porque eles combinaram, as pessoas aqui, elas combinavam de apagar todas as luzes, ficava tudo escuro à noite, então ninguém enxergava, nenhum avião enxergava a cidade para bombardear, achava que era só não era nada, não tinha nada aqui. Esse prédio aqui, desse lado, ele foi transformado numa escolinha do jardim de infância. E esse aqui é o centro da cidade de Rendsburg. Antigamente, até os anos 1800, tudo isso aqui era água, era um rio. A cidade de Rendsburg era uma ilha, na verdade, e era toda banhada pelo rio Eidar. E a partir de 1800 foi começado a construir o canal de Kiel, que eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards contando para vocês a história do canal. E a partir da construção do canal, a água aqui ela foi secando, 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 e depois eles acabaram aterrando essa região e construíram então a Schiffbrückplatz. Antes de construírem essa praça, aqui era um pequeno porto onde as pequenas embarcações traziam suprimentos para a cidade.
E essa daqui é a Praça Schlossplatz. E bem no meio dessa praça havia um palácio. Ele ficou aqui até o ano de 1718, mas por problemas na infraestrutura dele, né, ele foi ficando vulnerável e aí acabaram demolindo esse palácio. E esse aqui é o Heiligen Geist Hospital, que é o hospital construído na época de 1780 para abrigar a cidade militar de Rendsburg. E essa daqui é a maquete da cidade de Rendsburg no passado. Ó, aqui é essa praça que eu acabei de mostrar para vocês, e esse era o palácio. E aqui é a cidade. E essa pequena esquina aqui é aquela igreja e a região de Paradeplatz. E essa aqui atrás de mim é a Marienkirche, e ela começou a ser construída no ano de 1287 e foi terminada quase 100 anos depois. Ela demorou muito tempo para ser construída. Como a maioria das igrejas aqui no norte da Alemanha, depois da Reforma Protestante, ela foi transformada numa igreja evangélica. Esse é o teatro da cidade de Rendsburg. Ele foi construído nos anos de 1900 e para uma cidade que tem aproximadamente quase 1000 anos, essa é um prédio bem jovem e bem novo e moderno. E finalmente eu vou trazer vocês aqui numa região da cidade de Rendsburg, na qual o Felipe nasceu e cresceu. Hier bin ich aufgewachsen. Então vamos lá. Ele morava numa dessas casinhas aqui. Meus sogros ainda moram na casa que ele nasceu. E é nesse parque aqui que ele passou a maior parte da sua infância.
Esse aqui é o rio Eida, o rio que corta a cidade de Rendsburg. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, Rendsburg era uma ilha aqui, completamente rodeada pelo rio Eida. E eles aterraram uma parte onde é o centro da cidade hoje, mas como eu disse, era esse rio aqui que ficava em volta da ilha de Rendsburg.